Viemos até aqui para aprender um pouco sobre a espiritualidade. Eu confio na qualidade autêntica desta busca, mas é preciso questionar sua natureza. O problema é que o ego consegue converter qualquer coisa para seu próprio uso, inclusive a espiritualidade. Constantemente, o ego está tentando adquirir e aplicar os ensinamentos da espiritualidade em benefício próprio. Os ensinamentos são tratados como uma coisa externa a mim, uma filosofia que procuramos copiar. Na realidade, não desejamos identificar-nos com os ensinamentos ou vir a ser os ensinamentos. Assim, quando nosso mestre fala em renúncia do ego, tentamos imitar essa renúncia. Cumprimos as formalidades, fazemos os gestos apropriados, mas, na verdade, não queremos sacrificar parte alguma do nosso modo de vida. Nós nos tornamos atores habilidosos, e ao nos fazermos desentendidos em relação ao verdadeiro significado dos ensinamentos, encontramos algum conforto fingindo seguir o caminho. Sempre que começamos a sentir qualquer discrepância ou conflito entre nossas ações e os ensinamentos, imediatamente interpretamos a situação de modo a abrandar o conflito. O intérprete é o ego, no seu papel de conselheiro espiritual. A situação se parece com a de um país em que a Igreja e Estado sejam separados. Se a política do Estado estiver afastada dos ensinamentos da Igreja, a reação automática do rei será dirigir-se ao líder da Igreja, seu conselheiro espiritual, e pedir-lhe a bênção. O líder da Igreja arquiteta alguma justificativa e confere a sua bênção à política, a pretexto de ser o rei o protetor da fé. Em nossa mente, as coisas se processam assim, muito bem arrumadas, sendo o ego, ao mesmo tempo, o rei e o líder da Igreja. Para a realização da verdadeira espiritualidade, essa justificação do caminho espiritual e das nossas ações deve ser ultrapassada. Entretanto, não é fácil lidar com essa justificação, uma vez que todas as coisas são vistas através do filtro da filosofia e da lógica do ego, que faz com que tudo pareça arrumado, preciso e muito lógico. Para cada pergunta, tentamos encontrar uma resposta que se auto-justifique. A fim de tranquilizar-nos, procuramos adaptar ao nosso esquema intelectual todos os aspectos de nossa vida que possam trazer confusão. E o nosso esforço é tão sério e solene, tão direto e sincero, que é difícil suspeitar dele. Confiamos sempre na integridade do nosso conselheiro espiritual. Não importa o que possamos usar para chegar à autojustificação. A sabedoria dos livros sagrados, diagramas ou mapas, cálculos matemáticos, fórmulas esotéricas, religião fundamentalista, psicologia profunda ou qualquer outro mecanismo. Toda vez que nos pomos a fazer avaliações, decidindo se devemos ou não fazer isto ou aquilo, já teremos associado nossa prática ou nosso conhecimento a categorias contrapostas, umas às outras. Isso é materialismo espiritual, a falsa espiritualidade do nosso conselheiro espiritual. Toda vez que temos um pensamento dualista, como, por exemplo, estou fazendo isto porque quero atingir um determinado estado de consciência, um determinado estado de ser, automaticamente separamos-nos da realidade daquilo que somos. Se nos perguntarmos o que há de mal em avaliar, em tomar partido, a resposta será que, quando nós formulamos um juízo secundário do tipo eu devia fazer isto e devia evitar fazer aquilo, significa que nós alcançamos um nível de complicação que nos leva para bem distante da simplicidade básica do que somos. A simplicidade da meditação significa apenas experienciar um instinto simiesco do ego. Se algo além disso é superposto à nossa psicologia, ela se torna uma máscara muito pesada e espessa, uma armadura. É importante notar que o aspecto principal de qualquer prática espiritual é deixar para trás a burocracia do ego. Isso significa deixar para trás o constante desejo do ego
por uma versão mais elevada, mais espiritual, mais transcendental do conhecimento, da religião, da virtude, do julgamento, do conforto ou de qualquer particularidade que um determinado ego esteja procurando. Precisamos deixar para trás o materialismo espiritual. Se não pusermos de lado o materialismo espiritual, se ao contrário o praticarmos, poderemos nos surpreender posteriormente em posse de uma imensa coleção de caminhos espirituais. Podemos pensar que esse aglomerado espiritual é muito precioso. Estudamos muito. Talvez tenhamos estudado filosofia ocidental ou filosofia oriental, praticado yoga ou estudado sob a orientação de dúzias de grandes mestres. Conseguimos realizações e adquirimos conhecimentos. Acreditamos ter acumulado um grande arsenal de conhecimentos. E, no entanto, depois de passar por tudo isso, ainda nos resta abrir mão de alguma coisa. Isso é extremamente misterioso. Como pode acontecer algo assim? Impossível, mas infelizmente é assim mesmo. Nossos vastos conjuntos de conhecimentos e experiências são apenas parte da exibição do ego, parte da característica pomposa do ego. Nós os exibimos ao mundo e, ao fazê-lo, reasseguramo-nos que existimos, são e salvos, como pessoas espirituais. Teremos, porém, apenas criado uma loja de antiguidades. Poderemos estar nos especializando em antiguidades orientais ou antiguidades cristãs medievais, ou em antiguidades de uma outra civilização, ou de um outro tempo, mas estamos, todavia, gerenciando uma loja. Antes de a enchermos com tantas coisas, a sala era bonita, paredes caiadas de branco, soalho bem simples e uma lâmpada brilhante acesa no teto. No meio da sala havia um belo objeto de arte. Todas as pessoas que chegavam apreciavam sua beleza, inclusive nós mesmos. Mas não estávamos satisfeitos e pensamos: já que este único objeto embeleza tanto a minha sala, se eu conseguir outras antiguidades, minha sala ficará ainda mais bonita. Assim, pusemos-nos a colecionar e o resultado final foi o caos. Percorremos o mundo inteiro à procura de belos objetos. Índia, Japão, vários países. E sempre que encontrávamos uma antiguidade, como estávamos lidando apenas com um objeto de cada vez, víamos sua beleza e pensávamos como ficaria bonito em nossa loja. Mas, quando levamos o objeto para casa e o colocamos na sala, ele se tornou apenas mais um acréscimo à nossa coleção de quinquilharias. A beleza do objeto já não irradiava, pois ele estava cercado de outras tantas coisas bonitas. O objeto já não tinha significado algum. Em lugar de uma sala cheia de belas antiguidades, estávamos criando uma loja de entulhos. Comprar adequadamente não significa acumular uma grande quantidade de informações ou de coisas bonitas, mas requer uma apreciação plena de cada objeto individualmente. Isso é muito importante. Quando apreciamos de fato um belo objeto, identificamo-nos completamente com ele e esquecemo-nos de nós mesmos. É como assistir a um filme muito interessante, fascinante e esquecermos-nos de que somos o público. Naquele momento, o mundo deixa de existir. Todo o nosso ser é aquela cena daquele filme. É a esse tipo de identificação que aludimos, o completo envolvimento com uma coisa. Será que efetivamente saboreamos, mastigamos e engolimos de forma adequada aquele objeto de arte, aquele ensinamento espiritual? Ou nos limitamos a considerá-lo como parte de nossa vasta e crescente coleção? Coloco tanta ênfase sobre esse ponto porque sei que todos nós chegamos aos ensinamentos e à prática da meditação não para ganharmos bastante dinheiro, mas por possuirmos um desejo autêntico de aprender, de nos desenvolver. Se, porém, consideramos o conhecimento como uma antiguidade, como uma sabedoria secular a ser colecionada, estamos no caminho errado.
No que diz respeito à linhagem dos mestres, o conhecimento não se transmite como uma antiguidade. Ao contrário, um mestre vivencia a verdade dos ensinamentos e a transmite como uma inspiração a seu aluno. Essa inspiração desperta o aluno, tal como seu mestre foi despertado antes dele. Em seguida, o aluno transmite os ensinamentos a um outro estudante, e assim segue o processo. Os ensinamentos estão sempre atualizados. Não são sabedoria secular, uma lenda antiga. Não passam de uma pessoa para outra como informações. Não se transmitem como as histórias populares tradicionais que um avô conta a seus netos. Não é assim que as coisas funcionam. Trata-se de uma experiência real. Há um dito nas escrituras tibetanas: o conhecimento precisa ser derretido, batido e martelado como ouro puro. Só depois poderemos usá-lo como um ornamento. Portanto, quando você receber uma instrução espiritual das mãos de outra pessoa, não a aceite sem senso crítico, mas a derreta, martele e golpeie, até que a cor brilhante e nobre do ouro apareça. Então, faça dela um ornamento, dando-lhe o desenho que desejar, e passe a usá-la. Dessa forma, o Dharma se aplica a todas as épocas, a todas as pessoas. Possui uma qualidade viva. Não é suficiente imitar nosso mestre ou guru. Não estamos tentando nos transformar em uma réplica do nosso instrutor. Os ensinamentos constituem uma experiência individual pessoal, até chegarem ao detentor atual da doutrina. É possível que muitos dos meus leitores sejam familiarizados com as histórias de Naropa, Tilopa, Marpa, Milarepa, Gampopa e outros mestres da linhagem de Kandyu. Foi uma experiência viva para eles e é uma experiência viva para os atuais detentores da linhagem. Apenas os pormenores das situações de vida é que são diferentes. Os ensinamentos têm a qualidade do pão quente, recém-saído do forno. O pão ainda se conserva quente e fresco. Cada padeiro precisa aplicar os conhecimentos gerais de como fazer pão, considerando sua própria massa e forno. A seguir, precisa experimentar pessoalmente o pão fresco, cortá-lo enquanto fresco e comê-lo enquanto quente. Ele precisa tornar seus os ensinamentos e depois precisa praticá-los. Esse é um processo muito vivo. Não há engano relacionado a colecionar conhecimentos. Precisamos trabalhar com as nossas próprias experiências. Quando ficamos confusos, não podemos nos voltar para nossa coleção de conhecimentos e tentar encontrar alguma confirmação ou consolo. O Mestre e todos os ensinamentos estão ao meu lado. O caminho espiritual não segue por esse rumo. É um caminho solitário, individual. Pergunta: você acha que o materialismo espiritual é um problema particularmente americano? Resposta: toda vez que os ensinamentos chegam do exterior a um país, intensifica-se o problema do materialismo espiritual. Neste momento, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos são um solo fértil e preparado para receber os ensinamentos. E por serem tão férteis e estarem à procura da espiritualidade, os Estados Unidos têm a possibilidade de encorajar charlatães. Os charlatães não decidiram ser charlatães se não se sentissem motivados a tanto. Não fosse assim, seriam assaltantes de bancos ou bandidos, já que desejam ganhar dinheiro e ficar famosos. E como os Estados Unidos estão buscando a espiritualidade com tanto empenho, a religião torna-se um meio fácil de ganhar dinheiro e conquistar fama. Nessas circunstâncias, vemos charlatães tanto no papel de estudante Shela como no papel de guru. Acho que os Estados Unidos, neste momento atual, oferecem um solo interessantíssimo. Pergunta: você aceitou algum mestre espiritual como guru? Algum mestre espiritual vivo em especial? Resposta: neste momento não tenho nenhum. Fisicamente deixei meus gurus e mestres para trás.
no Tibete, mas os ensinamentos permanecem comigo e continuam. Pergunta: então, quem você está mais ou menos seguindo? Resposta: as situações são a voz do meu guru, a presença do meu guru. Pergunta: depois que o Buda Shakyamuni alcançou a iluminação, permaneceu nele algum vestígio do ego, de modo que ele pudesse levar adiante seus ensinamentos? Resposta: os ensinamentos simplesmente aconteceram. Ele não tinha o desejo de ensinar, nem de não ensinar. Passou 7 semanas sentado à sombra de uma árvore e caminhando ao longo de um rio. Então, ocorreu que alguém apareceu por ali, e ele começou a falar. Não há escolha. Você está ali, uma pessoa aberta. Então a situação se apresenta e o ensinamento acontece. É o que se chama de atividade búdica. Pergunta: é difícil não ser aquisitivo com relação à espiritualidade? O desejo de adquirir é uma coisa da qual nos desfazemos ao longo do caminho? Resposta: você deve deixar que o primeiro impulso se esvazie. O seu primeiro impulso em direção à espiritualidade poderá colocá-lo em um cenário espiritual específico. Mas se você trabalhar com esse impulso, pouco a pouco ele se extingue e em um determinado ponto torna-se tedioso, monótono. Essa mensagem é muito útil. Veja bem, é essencial relacionar-se efetivamente consigo mesmo, com sua própria experiência. Isso é muito importante. Quando não nos relacionamos conosco, o caminho espiritual torna-se perigoso. Passa a ser mais um entretenimento puramente externo do que uma experiência pessoal orgânica. Pergunta: se decidimos procurar uma saída para a ignorância, podemos quase que definitivamente supor que tudo aquilo que fizermos e que nos der prazer será benéfico ao ego, mas estará, na verdade, bloqueando o caminho. Qualquer coisa que parece certa está errada, e tudo que não nos virar de cabeça para baixo acabará por enterrar-nos. Existe alguma saída para isso? Resposta: se você realiza um ato que aparentemente é certo, isso não quer dizer que ele seja errado, pela simples razão de que errado e certo estão fora desse contexto. Você não está trabalhando de nenhum lado, nem do lado bom, nem do lado mau. Você está trabalhando com a totalidade do conjunto, para além de isto e aquilo. Eu diria que há uma ação completa. Não existe ato parcial, embora tudo o que façamos, relacionado com bom e mal, pareça um ato parcial. Pergunta: quando nos sentimos muito confusos e procuramos nos desvencilhar e sair da confusão, pode parecer que estamos nos esforçando demais. Mas, se não realizamos nenhuma tentativa, devemos então entender que estamos nos iludindo? Resposta: sim, mas isso não significa que precisamos viver nos extremos, esforçando-nos muito ou não realizando tentativa alguma. Precisamos trabalhar como uma espécie de caminho do meio, um estado completo de sermos como somos. Poderíamos descrevê-lo com uma porção de palavras, mas realmente precisamos passar por ele. Se você começar, de fato, a viver o caminho do meio, então você irá enxergá-lo, irá encontrá-lo. Você precisa se permitir confiar em si próprio, confiar em sua própria inteligência. Somos pessoas incríveis, temos coisas incríveis dentro de nós. Precisamos simplesmente nos deixar ser. Auxílio externo não pode oferecer ajuda. Se você não está disposto a se permitir crescer, cairá no processo autodestrutivo da confusão. Aqui temos autodestruição em vez de destruição por outra pessoa. Eis porque isso é eficaz, porque é autodestruição. Pergunta: o que é a fé? Ela é útil? Resposta: a fé pode ser simplista, confiante e cega, ou pode ser uma confiança definitiva que não pode ser destruída.
A fé cega é destituída de inspiração, é muito ingênua, não é criativa, embora não seja exatamente destrutiva. Não é criativa porque entre a sua fé e você mesmo nunca se estabeleceu nenhuma conexão, nenhuma comunicação. Você apenas aceitou, cegamente, toda a crença muito ingenuamente. No caso da fé como confiança, existe uma razão viva para você ser confiante. Você não espera que uma solução pré-fabricada lhe seja misteriosamente apresentada. Trabalha com as situações existentes sem medo, sem qualquer dúvida de envolver-se ou não. Essa atitude é sumamente criativa e positiva. Se sua confiança é definitiva, você está tão seguro de si que não precisa se fiscalizar. Trata-se de confiança absoluta, uma verdadeira compreensão do que está acontecendo agora. Portanto, você não hesita em seguir outros caminhos, nem em tomar a atitude necessária frente a cada nova situação. Pergunta: o que lhe guia pelo caminho? Resposta: na realidade, não parece haver nenhum guia em particular. De fato, se alguém estiver nos guiando, isso é suspeito, porque estaremos nos amparando em algo externo. Ser plenamente o que somos em nós mesmos passa a ser o guia, mas não no sentido de vanguarda, porque não há um guia para seguir. Não precisamos seguir os passos de ninguém, mas apenas seguir livremente. Em outras palavras, o guia não caminha à nossa frente, mas ao nosso lado. Pergunta: você poderia dizer mais alguma coisa sobre como a meditação provoca um curto-circuito nos mecanismos protetores do ego? Resposta: o mecanismo protetor do ego implica você se fiscalizar, o que é uma forma desnecessária de autoobservação. A base da medição não está no fato de meditar sobre determinado assunto por meio de uma autofiscalização, mas a meditação é uma completa identificação com as técnicas que você está empregando. Desse modo, na prática da meditação, não há esforço algum para buscar segurança. Pergunta: parece que estou vivendo em um ferro velho espiritual. Como posso transformá-lo em uma sala simples com apenas um objeto bonito? Resposta: a fim de desenvolver a capacidade de apreciar sua coleção, você tem que começar com um único objeto. É preciso encontrar uma entrada, uma fonte de inspiração. Talvez não seja preciso passar pelo resto dos objetos de sua coleção, caso você estude apenas uma peça. Esse único objeto pode ser uma placa que você conseguiu furtar em Nova York. Pode ser tão insignificante quanto isso, mas precisamos começar com uma coisa: enxergar sua simplicidade, a qualidade tosca desse traste velho ou dessa bela peça de antiguidade. Se conseguimos começar com apenas uma coisa, isso equivale a ter um único objeto em uma sala vazia. Creio que é uma questão de encontrar uma entrada. Em grande parte, o problema é que, por possuirmos tantos bens em nossa coleção, não sabemos por onde começar. Você precisa permitir que seu instinto determine qual será a primeira coisa que irá apanhar. Pergunta: por que você acha que as pessoas protegem tanto seus egos? Por que é tão difícil abrir mão do nosso ego? Resposta: as pessoas têm medo do vazio do espaço, da ausência de companhia, da ausência de uma sombra. Pode ser uma experiência apavorante não ter ninguém nem nada com o que se relacionar. Essa ideia pode ser extremamente assustadora, ainda que a experiência real não o seja. Trata-se, geralmente, de um medo de espaço, de um medo de não sermos capazes de nos ancorarmos em um solo firme, um medo de perdermos nossa identidade como uma coisa fixa, sólida e definida. Isso pode ser muito ameaçador.